Graça e paz, amados. Vou pedir que os amados abram suas Bíblias no Evangelho escrito por João, capítulo 16. Quem puder, em sinal de reverência à palavra, que se coloquem de pé, para nós fazermos a leitura do versículo 33. 16, João 16, versículo 33. Diz assim: Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Pai querido e amado, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu santo e bendito nome, pela bênção de termos recebido de ti a revelação da tua palavra. Use a minha boca, Pai, para que o que for dito aqui seja para a tua honra e glória, para o engrandecimento da tua palavra e que alcance o coração dos amados que aqui estão e aqueles que irão assistir a este vídeo. Em nome de Jesus, amém. Podemos sentar, amados. Essas palavras foram ditas por Jesus. Eu lhes falei tudo isto para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições. Outras versões assim: tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Ânimo significa coragem. Mas o tema que nos traz aqui essa noite é a empatia. Eu poderia ficar falando aqui da empatia a noite toda, mas a empatia, se a gente for resumir, é a capacidade que o ser humano tem de se colocar no lugar da outra pessoa. A grosso modo é isso. A capacidade que eu tenho de assimilar que o outro existe e que ele vive, e que ele tem expectativas, ele tem sonhos, ele tem frustrações, que ele é um ser humano. E se eu consigo, se eu tenho a sensibilidade, poucas pessoas têm essa sensibilidade, de se colocar no lugar da outra pessoa, para a gente poder medir o sentimento que a gente vai ter por ela, aquilo que a gente vai falar para ela, porque essas coisas é que vão definir a nossa relação com ela. Muitos de nós, às vezes, olhamos para uma pessoa e já não gostamos da pessoa só porque olhamos. E a gente, às vezes, nem sabe por quê. Por que a gente sente isso? Né? Essa antipatia ou simpatia, que não tem nada a ver com empatia, mas vamos dizer que seja um reflexo, um sintoma, ou sintomas da empatia. Tá bom, Palmeiras, o que isso tem a ver com o que a gente vai tratar hoje? Vamos ver aqui. Quando eu estava estudando sobre o que a gente vai falar hoje, eu acabei me deparando com isso, com um texto que eu fui entender o que significa, me aprofundar na empatia, que a grosso modo é isso, a capacidade que a gente tem de se colocar no lugar da outra pessoa, ponto. É muito até usado esse termo. As pessoas usam esse termo assim com extrema facilidade quando ela quer dizer que a outra pessoa não consegue se colocar no lugar da outra, você não me entende, às vezes a gente discute com alguém, debate, você não consegue se colocar no meu lugar para entender minha posição, os casais quando discutem, você não me entende. O homem não consegue entender a mulher não consegue entender o homem, afinal, nós somos empáticos ou não somos empáticos? Eu vou começar dizendo para vocês o seguinte, não é aula de ciência nem de biologia, não sou médico, mas vou dizer para vocês o que eu descobri lendo a respeito. Nós temos 86 bilhões de neurônios em nosso corpo. Nosso corpo fabrica neurônio. Nosso cérebro fabrica neurônio. E eles são 16 tipos. Até hoje, a ciência conseguiu explicar 16 tipos de neurônios diferentes. Ok? Pensavam-se em 100 bilhões. A ciência dissecou os neurônios e conseguiu contar 86 bilhões de neurônios. Como é que esses neurônios funcionam no nosso corpo? Eles funcionam através de sinapses nervosas. Eles são impulsos elétricos. Nosso corpo fabrica neurônio que carrega impulsos elétricos, informações por todo o corpo. Aí eu descobri que existe um neurônio que chama neurônios espelho e da empatia. Ser empático, de ter empatia, que a gente acha que é um sentimento, a consequência dele é um sentimento, mas é mais do que um sentimento, vejam.
Quando assistimos a um filme e nos emocionamos com determinadas cenas, estamos ativando as mesmas áreas cerebrais que o ator está experienciando. Quanto maior a identificação da experiência em nós, maior a ativação neuronal. Um elegante experimento demonstrou esse fato. Através de ressonância magnética funcional, observou-se a atividade neuronal de uma bailarina clássica quando essa assistia uma apresentação de um bailarino clássico do sexo oposto. Neste caso, as mesmas áreas cerebrais envolvidas para a execução do movimento eram identificadas no cérebro da observadora. Então, quer dizer, ela era dançarina, ela viu um dançarino homem dançando, ativou nela uma área do cérebro, que é a mesma área que se ativa para quem dança. Então, ela se identificou com aquilo. Ela tinha uma identidade com aquela atividade. Além disso, quando a experiência era feita como uma bailarina que assistia à apresentação de outra dançarina clássica, uma mulher observando outra, ou seja, alguém do mesmo sexo, a atividade neuronal era ainda maior. Contudo, quando essa mesma bailarina observava um jogo de capoeira, cujos fundamentos não eram do seu conhecimento, seu cérebro mostrava pouca atividade. Atualmente, esse sistema espelho, ou de empatia, está sendo amplamente estudado e observamos seu envolvimento em muitos processos importantes, como no aprendizado, no desenvolvimento da linguagem, assim como em diferentes patologias, entre elas o autismo. Por isso, nesse contexto, cabe a frase do brilhante neurocientista Ramachandran, abre aspas, a descoberta dos neurônios espelho representa para os estudos da mente o que o DNA representou para a biologia. Então, os cientistas dissecaram os neurônios e eles... eu vou ler aqui para vocês, a gente está falando dos neurônios, né? Neurônios também são chamados de células nervosas, são os tipos mais conhecidos e possuem como função principal a transmissão de impulso nervoso. Os neurônios são formados por prolongamentos em um corpo celular, conhecido também como pericário. Os neurônios espelho nos permitem empatizar com aqueles que nos cercam. Eles são a ponte que nos conecta, que nos vincula entre nós e que, por sua vez, nos permite experimentar 3 processos básicos. 1, poder conhecer e compreender o que a pessoa que tem em frente sente ou experimenta, que é o componente cognitivo. 2, também podemos sentir o que essa pessoa sente, componente emocional. 3, finalmente, esse tipo de resposta, sem dúvida, exige maior sofisticação e sensibilidade. Podemos, por sua vez, responder de forma compassiva, dando forma a esse comportamento social que nos permite avançar em um grupo, como sociedade. Devemos, portanto, aprender a olhar os outros, deixando de lado preconceitos. Também não serve que nos limitemos a sentir o que os outros sentem. É necessário que possamos compreender a sua realidade, mas manter a nossa para poder participar efetivamente do processo de ajuda, de apoio, de altruísmo, porque, afinal, o sentimento que não é acompanhado pela ação é inútil. O pastor sempre trouxe aqui que amar é você agir em função do outro. Não é só um sentimento, é a ação. Eu amo, eu vou ser solidário à outra pessoa. Assim, se chegamos onde estamos, é precisamente porque somos proativos, porque nos preocupamos com cada membro de nosso grupo social, ao entender que juntos avançamos em melhores condições do que na solidão. Fomos feitos para viver socialmente. Lembremos, portanto, qual é o verdadeiro propósito dos neurônios espelho e da empatia. Promover nossa sociabilidade, nossa subsistência, nossa conexão com quem está ao nosso redor. Eu poderia dizer que para a ciência, a empatia se relaciona conosco também, mas principalmente com alguém que está ao nosso redor. A capacidade de nos colocar no lugar da outra pessoa, entendê-la. Mas quando a gente vai para a palavra de Deus, a empatia, para nós, é a relação nossa com Cristo e Cristo vivendo em nós. E é aqui, nesse ponto que eu quero chegar nessa noite. Você sente empatia por Cristo? Essa é a pergunta que eu quero deixar aqui para vocês pensarem.
depois que a gente for caminhando aqui, vocês pensem se vocês têm empatia, se sentem empatia pela figura, pela pessoa de Jesus Cristo ou não. Para mim também. Eu sempre digo que serve primeiro para mim e depois para vocês, quando eu vim trazer a mensagem. Nunca é só para os amados que ouvem, né? Eu consigo me colocar no lugar de Cristo? Eu consigo sentir o que Cristo sentiu, o que Cristo sente? Eu separei alguns versículos que falam um pouco de sentimento, daquilo que Cristo viveu. E depois a gente vai tentar definir que sentimentos foram esses. E se a gente se identifica com esses sentimentos que Cristo teve. Pedi aos amados que abram as suas Bíblias na carta aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5. Carta aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, diz assim: Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Cristo, divino, se esvaziou, se tornou humano. Assumiu a posição de escravo, porque nós nascemos escravos do pecado, ou não? Está escrito que sim, que nós nascemos, vivemos e morremos separados de Deus, porque nascemos de Adão. A empatia, que não é um sentimento isolado, algo que um sente e o outro não, está dentro de cada um de nós. Mas o pecado, que é um vírus, o pecado é um vírus mortal. Ela destruiu a capacidade nossa de nos colocar no lugar do outro. Verdadeiramente. Verdadeiramente. E o Espírito Santo é quem desperta isso dentro de nós. Então nós vamos caminhar aqui tentando nos colocar no lugar de Cristo. Porque a gente sempre pensa o contrário. A gente sempre quer que Cristo, quando a gente bota o joelho no chão, se coloque no nosso lugar. Senhor, o Senhor está vendo como é que está difícil a minha vida, eu estou com esse probleminha aqui, eu estou com aquele probleminha ali, eu preciso de uma solução para isso, eu preciso de uma solução para aquilo. E também não digo isso para a gente imaginar que Cristo precise da nossa pena. Ele não precisa. Ele precisa que nós entendamos o que foi que ele fez por nós. E isso é importante, porque, percebam, a empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, sim, mas é a capacidade de entender o outro. O porquê que ele faz ou deixa de fazer as coisas que ele faz e deixa de fazer. Os sentimentos dele. Por que Cristo, divino, se esvaziou da divindade dele, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano, igual a nós. Por que ele fez isso? E se humilhou. E foi obediente. E obediente até a morte. E morte de cruz. Abram suas Bíblias no livro do Evangelho escrito por João. João 11, 33. Quando Jesus viu Maria chorar, e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês o colocaram? Perguntou. Elas responderam, Senhor, vem e veja. Jesus chorou. Aqui foi a morte de Lázaro. As irmãs desesperadas, pela morte do irmão, sabiam que se Cristo estivesse ali, na cabeça delas ele não morreria. O sentimento de Cristo foi profunda indignação, grande angústia e chorou. Ainda pegando o gancho no versículo anterior, você se sente vazio? Alguma coisa aconteceu na sua vida e você se sente vazio? Você se sente humilhado? Escravo e dependente de uma determinada situação? Você consegue se colocar no lugar de Cristo e consegue olhar para você e se ver vivendo uma situação parecida com essa?
Será que o nosso sentimento pode se assemelhar a esse? Impossível na mesma proporção, porque Cristo veio fazer algo que ninguém aqui poderia. Mas às vezes a gente se sente humilhado, ofendido, não é? Às vezes você se sente indignado, você chora. Jesus chorou. Ele sabe quando a gente chora. Outro exemplo, Lucas, Evangelho escrito por Lucas, capítulo 19, a partir do versículo 41. Diz assim, Lucas 19, 41. Quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. Como eu gostaria que você, hoje, compreendesse o caminho para a paz, disse ele. Agora, porém, isto está oculto aos seus olhos. Jesus viu o povo sofrer toda a consequência da rebeldia, da incredulidade. Mas percebam, né? Ele diz que estava oculto aos olhos do povo dele. A gente sabe que o povo judeu não crê porque Deus diz na palavra dele que precisou cegar o entendimento deles para que nós fôssemos alcançados. Ok? Mas ele viu aquela cena e ele chorou. Mais um sentimento de Cristo, né? De indignação, de tristeza, né? De não poder fazer naquele momento aquilo que ele gostaria pelo povo dele. Né? Porque diz aqui, né? Olha, como eu gostaria que hoje você compreendesse o caminho para a paz. A pergunta que eu faço, nós compreendemos o caminho para a paz? Porque aqui o povo judeu não compreendeu, mas teve um propósito para eles não compreenderem. E nós? Por que nós não compreendemos? Por que nós não compreendemos? Se a empatia é algo que nos auxiliaria na composição dessa credulidade, nós perdemos a capacidade de nos colocar no lugar do outro? Olha o que o pecado fez na vida do ser humano. Carta aos Hebreus, capítulo 5. Carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 7. A partir do versículo 7. Diz assim, Hebreus 5, versículo 7. Ele, nos dias da sua carne, tendo oferecido orações e súplicas com forte clamor e lágrimas, ao que podia salvá-lo da morte, e tendo sido ouvido pela sua reverência, embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Foi através da obediência que Cristo foi, e o sofrimento, né? O sofrimento e a obediência, que ele foi aperfeiçoado. Sofrimento e obediência. Aí ele diz assim, ó, quem não pegar a sua cruz e me seguir não é digno de mim. Sofrimento e obediência. Deus, o próprio Deus que se esvaziou, se tornou carne, igual a nós, foi tratado como escravo, ser humano, humilhou-se e foi obediente até a morte, morte de cruz. Outro sentimento dele, né? Ele foi obediente e pelas coisas que sofreu foi aperfeiçoado. Outro sentimento de Cristo, Evangelho, escrito por Mateus, capítulo 26. A partir do versículo 38, diz assim, Cristo, momentos antes de ser entregue para ser crucificado. Minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer. Disse ele, fiquem aqui e vigiem comigo. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou. Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Depois voltou os discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Disse ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Então os deixou pela segunda vez, e quando voltou pela segunda vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Foi orar pela terceira vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Em seguida, voltou aos discípulos e lhes disse, como é que vocês ainda dormem e descansam? Vejam, chegou a hora.
O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Meu traidor chegou. Cristo foi obediente, obediente até a morte, morte de cruz. Ele aqui não teve, no momento mais difícil da aflição que ele foi orar, ele se sentiu sozinho. Você se sente sozinho também? Você está se sentindo sozinho, aqueles momentos que ninguém consegue te dar uma solução para aquele problema? Cristo também sentiu isso. Você foi traído? Cristo também. Ainda aí no Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: em seguida, logo após Cristo ser batizado, né? Em seguida, Mateus 4, a partir do versículo 1, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Não foi o diabo que prendeu ele, aprisionou e levou ele para lá. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto logo após o seu batismo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, teve fome. O tentador veio e lhe disse: se você é o Filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: se você é o Filho de Deus, salte daqui. Pois as Escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras também dizem, não põe à prova o Senhor seu Deus. Em seguida, o diabo levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. Eu lhe darei tudo isto, declarou. Basta ajoelhar-se e adorar-me. Saia daqui, Satanás, disse Jesus, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e anjos vieram e serviram Jesus. Lido esses versículos, amados, eu poderia ficar aqui até os próximos 30 minutos lendo outros. Aliás, esse é o maior desafio de quem traz a mensagem. É a gente conseguir manter o foco naqueles versículos que são pontuais, sem a gente desvirtuar do foco da mensagem. Porque cada vez que você sai de um versículo, você vê uma história diferente, um fator diferente. Então, esses versículos mostraram o seguinte aqui dentro do estudo. 1. Jesus esvaziou-se da sua santidade, tornando-se humano. Viveu no meio de uma raça condenada à morte. 2. Humilhou-se e foi obediente até a morte, e não de qualquer morte, mas morte de vergonha e de cruz. Ele indignou-se por ver a falta de fé do homem caído. Ele chorou pela condição pecadora da raça humana. Ele clamou com lágrimas pelo povo e pela dureza de coração do povo. Ele teve a alma triste e angustiada. O pecado faria morada no seu corpo mortal. Quando Cristo esteve angustiado para ir à cruz, nos atraiu no corpo dele. Foi ali que ele sentiu a alma dele triste e angustiada, porque nós colocamos o nosso pecado no corpo dele. Ele admitiu estar frágil, consequência de ser carne e osso. Quando ele disse que o espírito estava pronto, mas a carne era fraca. Ele foi traído por quem estava próximo dele. Ele sentiu fome e não usou o poder dele para transformar pedra em pão, para saciar o desejo dele. Ele foi tentado no momento de maior fragilidade dele, quando seu corpo padecia. Ele foi humilhado, que é diferente de humilhar-se. Humilhar-se é o seguinte, é você reconhecer a sua condição. Um exemplo que ele deu, né? Que ele disse que quando você for num lugar, não senta na frente. Você pode passar vergonha, porque aquelas cadeiras podem estar reservadas para as pessoas e você ter que alguém solicitar que você se retire dali. E você tem que sentar lá atrás, na frente de todo mundo. Então você humildemente se coloca no seu lugar, você senta lá na última fileira. Se a pessoa me chama para sentar lá na frente, eu fui convidada. Então você, de forma sábia, humildemente se coloca no seu lugar.
e ser humilhado é diferente. É alguém te colocar em condição de humilhação. Ele foi humilhado. Ele teve a sua honra ultrajada, questionada e ofendida. Ele foi cuspido no ápice do seu escárnio. Ele foi escarnecido. Sua pele foi arrancada do corpo com golpes e chicotadas de aço. Ele atraiu os nossos pecados no corpo dele. Ele foi transfigurado e experimentou a morte. Ele se esvaziou, ele se humilhou e foi obediente, ele indignou-se, ele chorou, ele clamou, a alma dele esteve triste e angustiada, ele teve só, sofreu de solidão, ele admitiu que estava frágil, quer dizer, ele foi humilde e falou, é fraco, pai, faça a tua vontade, mas se possível, afaste de mim esse cálice. Ele foi traído, ele sentiu fome, foi tentado, humilhado, a sua honra ultrajada, cuspido, escarnecido e, por fim, atraiu os nossos pecados no corpo dele e foi transfigurado. A ponto dele olhar para o pai e dizer, pai, minto, Deus, que quando ele atraiu o nosso pecado no corpo dele, Deus meu, por que me viraste as costas? Porque Deus não tolera o pecado. Ali ele foi transfigurado. Ele não queria passar por isso. Alguns desses sentimentos aqui que nós temos, pode se assemelhar a estes? Talvez 2%, 3%, 1%, menos de 1%, diante da grandeza de tudo que Cristo viveu. Nós temos a capacidade de ser empáticos, nós temos o Espírito Santo para nos ver, né? No corpo de Cristo, como Ele está no nosso corpo. Será que esse sentimento de vitimismo, de murmuração, de inconformismo, nosso, pode ser maior do que todos os sentimentos que ele teve que passar e viver, conviver com eles, para nos atrair no corpo dele e nos tornar quem nós somos hoje? Porque ele disse que depois disso tudo, que foi onde o primeiro versículo nosso, né? Isto eu tenho dito a vós, no mundo tereis aflições, mas tende coragem, porque eu, Cristo, venci o mundo. Ele venceu todos esses sentimentos, porque ele teve empatia por nós, a ponto de ele, no ápice da crucificação dele, olhar para o pai e dizer, pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que eles estão fazendo. Quem aqui teria esse sentimento? Faria o que o apóstolo fez, né? Senhor, quer que eu mande descer fogo do céu para queimar todo mundo? Não, o sentimento dele foi outro. Não é assim que a gente se sente às vezes? Hoje na escola dominical, a gente bateu um papo sobre isso aqui, né? Que às vezes a gente se sente indignado com tanta coisa que a gente quer que tudo se destrua, tudo acabe. E aí a gente tem que pensar, é naquele que a gente ama e não foi alcançado ainda pela graça. Se acabar hoje o mundo, quantos amigos nossos, quantos parentes, pessoas que nós amamos vão para o inferno? Quantos? Então a gente tem que pensar nessas pessoas e naquelas, porque Deus não faz acepção, Deus não escolhe o Pedro e faz mal para o José. Ele quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que é Cristo, nos atraindo no corpo dele, nos fazendo morrer e renascer com Cristo. Receber de Deus o Espírito Santo e nos tornarmos, pelo poder de Deus, novas criaturas, com a capacidade da empatia, que o vírus do pecado destruiu dentro de nós. Que foi isso que ele fez. Perdemos a capacidade de entender o que Cristo fez por nós. Perdemos a capacidade de ter sensibilidade diante do ser humano que sofre. Perdemos essa sensibilidade. Quem reativa, quem acende essas sinapses nervosas dentro de nós é o Espírito Santo. O homem foi criado para ser social, para entender o que o outro sente, para conviver em comunhão com o outro. E é duro a gente ver às vezes, até dentro da igreja, as pessoas resistirem à comunhão. Resistem, não querem estar juntas. Entendam, eu trouxe uma vez uma mensagem aqui que falava do medo, que medo é sentimento do pecado, do homem caído, do homem que foi destruído lá no Jardim do Éden. E que o amor de Deus lança fora todo o medo. Quer dizer, nós não temos que ter medo, nem da morte. Nem da morte. Sexta-feira foi uma benção aqui. Eu vou falar uma coisa para os amados. Eu falei aqui de manhã, vou falar de novo. Foi um dia especial. E não estou falando isso aqui, vou falar igual eu falei de manhã, para que as pessoas, ele está falando isso porque ele veio, quer que todo mundo venha da próxima vez? Quem não quiser vir, não puder vir, Deus sabe. Mas foi um dia especial, pelo menos para mim.
Para vocês terem uma ideia, foi tão impactante que o louvor de hoje, para mim, foi diferente. Eu que sento ali sempre, participo do, foi diferente das outras vezes. Porque eu falei aqui de manhã, para mim, foi um divisor de águas, né, do que a gente fez até hoje aqui na igreja, do que a gente pode fazer daqui para frente. Não deixem, amados, de participar desses eventos. Eles não são só gratificantes. Eles nos dão conhecimento, sabedoria acerca da vontade de Deus. E aí, nós temos a capacidade de ser empáticos em relação a Cristo ou não? Só Ele tem que ser empático em relação a nós. E nós não podemos ser empáticos em relação a Ele. Não que Ele precise de nós, mas para que nós possamos entender o que Ele fez por nós, de forma completa. E aí, Ele segue dizendo, né? Vamos lá. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas se você permanecer fiel, mesmo diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem for vitorioso não sofrerá o dano da segunda morte. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, diz assim: se a nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, nós somos os mais dignos de pena em todo o mundo. Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, Apocalipse 2, versículo 7. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. E Evangelho escrito por Mateus, capítulo 11. João, você pode se posicionar aqui para a gente... Eu vou pedir o violão do João emprestado. O violão, os dedos e o dom que Deus deu a ele. Só o violão não toca sozinho, né, João? Mateus 11, versículo 27, diz assim, o Cristo falando: meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai, a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. Vocês, amados, têm o Filho de Deus revelado em suas vidas? Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Se, diante de todos esses sentimentos que Cristo sentiu, você estiver passando por algum deles, saibam, Cristo conhece todos eles. E Ele diz aqui que supre todas as nossas necessidades e é capaz de nos receber, de nos encher da sua santidade, do seu Espírito Santo, dos seus milagres, das suas bênçãos, para que nós sejamos vitoriosos nesse mundo. Mas é importante que a gente entenda o que Ele veio fazer aqui, os sentimentos que Ele teve e o que Ele sentiu e fez por nós. Se a gente não entender isso, a gente não vai reconhecer o que Ele fez por nós. Por quê? Porque o vírus do pecado destruiu esse neurônio dentro da gente, que nos dá a capacidade de ter a sensibilidade de entender o que o outro sente, de sentir o que o outro sente, de compreender o sentimento do outro e de estender a mão em favor do outro. Você vê? Nós fomos desfigurados no Jardim do Éden. Nós fomos desfigurados. A nossa alma foi estraçalhada. O diabo matou o homem no paraíso. Porque essa sociedade que a gente está vendo aí, isso tudo que a gente está vendo hoje, criança entrando em escola matando professor, adulto invadindo escola matando criança, isso passa pela cabeça de vocês que a nossa sociedade esteja normal? Nossa sociedade está doente. O que falta nela? A capacidade da empatia, de se colocar no lugar do outro, de poder se ver por dentro e ver o grande vazio que só pode ser preenchido por Cristo. A sua alma está angustiada? Vou pedir licença aos amados e vou louvar. Porque eu sei que o Senhor se agrada disso. Eu vou louvar o Senhor com a ajuda do amado João.
abatida, ó minha alma. E por que te perturbas dentro de mim? Porque estás abatida, ó minha alma. E por que te perturbas dentro de mim? De mim. Espero em Deus. Espero em Deus. Espero em Deus. Deus, em Deus. À noite o meu louvor e a minha oração, minha alma anseia o Deus vivo, Deus vivo. À noite o meu louvor e a minha oração. Obrigado, Senhor. Minha alma anseia o Deus vivo, Deus vivo. Espero em Deus. Espero em Deus. Espero em Deus. Deus da minha vida, Deus da minha vida, Deus da minha vida.